Meus amados irmãos, minha querida igreja, eu quero aqui agradecer o apoio, as orações e a torcida, né? Acho que vocês torceram mais por mim do que pelo Brasil na Copa, até porque o Brasil ficou pelo caminho, eu fui até o fim, né? E aproveito o ensejo para agradecer a todos mesmo, porque eu recebi milhares de mensagens, eu fui tentando responder ao longo da jornada, mas ficou impossível. Aí eu venho aqui no atacado e depois particularmente com cada um. E eu quero dizer uma coisa, eu fui muito perguntado, onde é que eu vou morar agora? E eu quero dizer que eu vou continuar morando no mesmo endereço que eu moro há 35 anos, com a minha família. Só a Beatriz que resolveu sair de casa, porque casou com o Danilo, estão ali em cima, né? Mas vão morar pertinho, né? Aliás, moram pertinho. Eles moram a 5 quadras, onde é o apartamento deles, e acharam muito longe, estão construindo uma casa a 2 quadras, para ficar mais perto. Então, nós vamos continuar morando aqui, porque essa atividade que a gente exerce no Supremo Conselho, como eu vim exercendo a Secretaria Executiva, é um cargo voluntário, né? A gente serve a igreja, tem que trabalhar um pouquinho mais do que o habitual, mas aonde a gente serve de verdade é na igreja local. Eu vou continuar sendo o vosso pastor até o final desse mandato, como pastor efetivo, com essa equipe pastoral maravilhosa que a gente tem, com o apoio do conselho, da junta diaconal, dos departamentos. E eu só tenho um pedido a fazer a você. Muita gente tem me perguntado, o que eu posso fazer pelo senhor, pastor? Ore, ore, ore. E você muitas vezes me responde, eu tenho orado pelo senhor, ore mais, ore mais, ore mais. São as orações do povo de Deus que sustentam o nosso ministério. Deus tem sido gracioso. Ser eleito foi muito bom. Presidir a reunião foi estafante. Mas eu sei que governar a igreja por 4 anos é uma tarefa muito hercúlea, que só a graça de Deus pode nos sustentar. Deus abençoe a nossa igreja presbiteriana do Brasil, que inclusive essa semana completa 167 anos, vai ser no dia 12 de agosto, e nós vamos ter o culto em nível nacional, lá em Brasília. Depois a gente esparrame pelas redes sociais o link. Vai ser um culto muito bonito, com a participação de todos os que foram demandados para funções na igreja, que vão estar reunidos ao longo de todo o dia. À noite será um tempo muito especial de ações de graças pela vida de cerca de 200 pessoas que estão assumindo encargos na igreja. Teremos um coral maravilhoso lá também, formado por exatamente 167 vozes. Se aparecer um 168, só o ano que vem que ele vem cantar, né? Porque essa foi a ideia estabelecida ali. Então você vai nos acompanhar também à distância. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 31 a 35. Apenas estes 4 versículos. Melhor dizendo, 5 versículos. Sentados como nos achamos, leamos, acompanhamos a palavra de Deus. Quando Jesus saiu, disse, agora foi glorificado o Filho do Homem. Quando Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pela bênção de estarmos congregados nesta manhã dominical na Tua casa. Hoje é um dia especial da família, comemorar a vida dos nossos queridos pais. E a primeira celebração que temos é celebrar o Pai Celestial, aquele que nos adotou na pessoa do Filho, que nos constituiu sua família, e por isso temos o privilégio de poder servir ao Senhor. Recebe, portanto, as nossas congratulações, o nosso louvor e a nossa adoração. Mas também instrui a cada um de nós, pais e cada família aqui representada, a correspondermos com esse ideal do Senhor.
Fala ao nosso coração agora na meditação da Tua palavra. Oramos-Te assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Destaco do versículo 33, essa declaração de Jesus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Alguns momentos do ministério de Cristo, ele deu uma fugida. Uma ocasião ele acordou muito cedo e decidiu sair silenciosamente para um lugar deserto para orar. Quando eles acordaram, pensaram um monte de coisa. Se ele tinha sido sequestrado, se ele tinha sido roubado, se ele tinha sido abduzido. E aí quando Jesus voltou, todos ficaram aliviados, mas disseram: todos estão te buscando, o Senhor não avisou onde ia. Jesus tinha saído apenas para orar. Em outra ocasião, semelhantemente, depois de um tempo momentoso de pregação o dia inteiro para uma multidão e no final uma multiplicação de pães e peixes, Jesus disse: vocês vão sozinhos, porque eu vou ficar aqui em retiro espiritual, vou ficar em oração. Então havia momentos que Jesus queria um particular, que Jesus precisava ter um recôndito, que Jesus necessitava de não ter a companhia de ninguém. Será que o que ele está colocando aqui tem a ver com isso? Não. Aonde eu vou sozinho. Eu não vou na companhia de ninguém. Não adianta vocês insistirem. Por mais que eu explicasse isso a vocês, vocês não entenderiam. Este é um mistério exclusivamente meu. Eu estou indo para cumprir uma missão, para atender um projeto divino. E nós bem sabemos que a sequência disto culminou com o seu sacrifício na cruz. Estas páginas que compreendem o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João, tiveram lugar numa noite, uma véspera da prisão, da sentença e da crucificação de Jesus. E é isto que Jesus está aludindo aqui. Quase como que reconhecendo no discurso de despedida: vocês foram companheiros, vocês me ajudaram, vocês me incentivaram, tive a oportunidade de ministrar a vocês. A companhia humana desses discípulos foi muito importante para Jesus, mas ele está dizendo: agora é comigo, porque somente eu posso realizar esse mistério. Eu vou cumprir, consumar a salvação. Recai sobre os meus ombros a redenção da humanidade. Para isso fui constituído desde antes da fundação do mundo. Nos planos eternos de Deus, o Pai apontou o Filho como objeto do sacrifício pela redenção da humanidade. Por intermédio do seu sacrifício, da sua dádiva na cruz, nós obtivemos a remissão dos pecados, o que nos habilitou para podermos ter comunhão com o Senhor, para podermos buscar a Deus. O pecado havia feito a separação entre Deus e os homens, separação tamanha que era impossível haver a conexão. Jesus é a ponte, Jesus conecta, Jesus liga, Jesus linka os homens a Deus através do seu sacrifício. E quando confiamos nesta obra, quando declaramos que cremos em Cristo, na sua pessoa e no seu fazer, nós estamos então habilitados para novamente ter comunhão com o Pai. Aquela comunhão que fora proposta desde a criação e que foi quebrada quando da queda, por meio de Cristo, agora é possível, porque nós somos objetos da salvação que Cristo realizou. Nós somos alvos da redenção que Ele nos conquistou. Mas isto nos possibilita, isso nos granjeia, isso nos habilita a sermos partícipes da obra do Senhor de uma maneira muito especial. Por isso, à luz desta passagem que também culmina uma despedida de Cristo, eu queria examinar um tema muito singelo: os efeitos da redenção. Cristo a realizou, só Ele poderia ter feito. Se algum dos discípulos quisesse até por companheirismo dizer: vou junto com o Senhor, isso não teria nenhum efeito.
Naquele Calvário, quando sempre vislumbramos a imagem de 3 cruzes, o Cristo e 2 ladrões, aqueles 2 são absolutamente acessórios. Eles não estavam ali para purgar os seus pecados. Só Jesus purgou os pecados de toda a humanidade, não os seus próprios, porque Ele mesmo não pecou. Só Jesus poderia estar ali. Mas tendo realizado esse portento, Ele nos deu a bênção de podermos ser participantes da sua obra. E os efeitos desta redenção recaem sobre nós. De nada adiantaria nós irmos ao Calvário e lá sermos cravejados, braços abertos, ensanguentados. Isso não resultaria redenção para nós. Jesus cumpriu por nós aquilo que só Ele poderia cumprir. No entanto, como resultado da sua redenção, há muita coisa para nós. Há efeitos da redenção que nos dizem respeito. Por ela, nós somos salvos. E em primeiro lugar, como efeito, eu quero trazer isso. Uma vez salvos, somos incumbidos de integrar a igreja, a comunidade de amor. Graças à obra redentora de Cristo, nós fomos convocados, nós fomos chamados, nós fomos atraídos, nós fomos magnetizados, nós fomos imantados para formar o seu corpo, a igreja, que é uma comunidade de amor. Neste ensejo de despedida, Jesus assim apresenta o seu desafio na forma mandatória. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também ameis uns aos outros. A igreja da qual fazemos parte, fomos incumbidos para integrá-la. É uma igreja santa, é uma igreja separada do mundo, é uma igreja que por isso mesmo tem uma índole, tem uma ética, tem um proceder, tem um comportamento diferente. Vivemos num mundo tenebroso, mas nós temos a chama da verdade, a luz do Senhor. Nós somos chamados para iluminar as trevas. E isto faz recair sobre nós o diferencial. Nós não podemos ser quais são os outros seres humanos. Nós temos o dever de fazer a diferença nesse mundo tenebroso com a luz de Cristo. Se o mundo adota práticas que são absolutamente incompatíveis com a palavra de Deus, nós não. Nós seguimos os ditames das Escrituras Sagradas. A igreja é santa. A igreja, por isso mesmo, vive a retidão, vive a justiça dos valores. A igreja se apresenta como um referencial, uma bússola que aponta o modo correto de viver a vida, conforme o Senhor nos ofereceu a bênção de tê-la. Não é de qualquer jeito que se vive a vida, é pelos parâmetros do Senhor. E todas as coisas que nós pudéssemos aqui elencar, que são retrato da igreja, seria pouco para referir a nossa condição eclesial, corpo de Cristo que somos. Mas Jesus fez questão de trazer um destaque. Ele disse, acima de tudo, vocês são uma comunidade de amor. Vocês têm uma ética elevada, vocês têm um procedimento diferenciado. O que cabe muito bem na conduta secularizada não cabe em vocês. Vocês se apresentam como paradigma da verdade, da justiça. Mas, por favor, não descurem do amor. Porque de pouco adianta vocês se apresentarem com toda essa ética elevada, mas entre vós houver o conflito, o confronto, a beligerância, a malquerência, a maledicência. Isto não pode ter lugar no vosso meio. O amor não se levanta para simplesmente substituir as outras coisas, não. Todas elas são igualmente importantes, mas sem o amor, nada disso tem valor. Aliás, o apóstolo Paulo foi muito categórico na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando diz que nós podemos até falar línguas angelicais, podemos ser operadores de milagres,
Podemos ter um desempenho, um esforço que chamará a atenção de todos, mas se nos faltar amor, se não houver amor entre nós, nada disso aproveitará. E nesta oportunidade Jesus torna isso enfático. O faz na forma de mandamento e até dizendo um novo mandamento, mas apenas para dizer: eu estou renovando os mandamentos. Porque nós vemos o preceito do amor desde o Antigo Testamento. Aqueles que leem o Antigo Testamento sobre a ótica de que lá há um Deus severo, um Deus que é déspota, e só no Novo Testamento encontramos um Deus afável, Pai, amoroso, é porque não leu a Bíblia inteira. Porque em ambos os testamentos nós temos esse quadro amplo do nosso Deus. Mas aqui o Senhor Jesus faz questão de dizer: talvez vocês olvidaram ao longo da jornada que marcou a narrativa do Velho Testamento. Está lá, o mandamento está posto, o mandamento está colocado, então vamos renovar o compromisso. Por quê? Porque uma vez salvos, nós somos incumbidos de formar esta comunidade de amor. Amor que é consciente dos seus deveres. Amor que é inteligente o suficiente para perceber onde ser aplicado e da forma de ser. Amor que sensibiliza o nosso coração para com a dor alheia, para oferecer o ombro amigo àquele que padece. Amor que acolhe a todos, independentemente das suas condições, das suas realidades. Amor que nos estimula constantemente a indagar como podemos ajudar uns aos outros. Mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas, por efeito da redenção, não apenas somos incumbidos de formar a comunidade de amor, mas uma vez salvos somos incumbidos de tornar Cristo de todos conhecido por meio do discipulado. Comunidade de amor que acolhe discípulos, que acolhe o novo redimido, mas que precisa ser devidamente instruído, precisa ser orientado, precisa ser preparado. E aí o Senhor Jesus introduz o tema do discipulado, que é tão caro a Ele, e que é evidente ao longo de todos os evangelhos. O ministério de Cristo foi marcado por fazer discípulos. Assim que começou a jornadear, por volta dos seus 30 anos, Ele foi observando A, B ou C e foi dizendo assim: sigam-me. Você venha me seguir. Vocês dois ali, às vezes foi até de dupla que Jesus chamou. E aquele primeiro conjunto, que ficou conhecido como os apóstolos, os 12 apóstolos, a eles se agregaram muitos outros. Em determinada ocasião, Jesus despachou 35 duplas de apóstolos para irem pelas circunvizinhanças anunciando o seu reino. Então já era mais do que 12, ultrapassava a casa dos 70 provavelmente. E nós sabemos que esse grupo foi aumentando. Nem todos que acompanhavam Jesus em multidão tornaram-se discípulos. É ilusório imaginar que Jesus, que arrastava as multidões, todas elas se constituíam em discípulos. Mas a verdade é que Jesus marcou um método, uma fórmula, um jeito de fazer as coisas acontecerem. E nesse ponto ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. A comunidade de amor é a comunidade dos discípulos, mas os discípulos formam discípulos. Os discípulos, em razão desta condição de viverem o evangelho em plenitude, eles não se acomodam dizendo: que bom que nós somos discípulos. Podemos ser tratados assim, com essa deferência especial pelo Senhor. Não, o discípulo é formador de discípulo. Há muitos anos tratamos aqui na igreja sobre essa temática em especial, e isso até me deu a oportunidade de lançar um livro chamado Discipulando, Mais do que adorador,
discípulos do Senhor. Mas a palavra discipulando é muito interessante, que dá aso ao tema do livro, porque o discipulando é alguém que está fazendo o discipulado e está discipulando ao mesmo tempo. O tempo inteiro o discípulo está sendo discipulado e ele está fazendo discípulos também, e não para nunca. Podemos ter uma vasta experiência de vida cristã, já formamos gerações de discípulos, mas ainda somos aprendizes, ainda estamos compreendendo certas realidades. É tão bom ter essa capacidade, esse caráter, essa mente aberta para aprender mais, mas isso tudo para transmitir aos outros, para fazer outros também discípulos. Era o momento final de uma jornada de 3 anos, iniciada naquela busca de poucos, que depois aumentou, mas agora o Senhor Jesus iria partir, e já a agonia tomava conta do coração desses seguidores mais imediatos. Em algum outro momento Jesus também teria dito que haveria de acontecer alguma coisa chocante, e algum deles pelo menos disse: isso não vai te acontecer de jeito nenhum, eu não vou deixar, eu vou na frente. E Jesus teve que adverti-lo de uma maneira muito ríspida, né? Para dizer que ele não estava seguindo o caminho do Senhor, mas o caminho do diabo. A verdade é que agora não havia mais espaço senão para entender: não estaremos mais na companhia do Mestre. E o discipulado vai parar? E toda aquela esteira de formação vai cessar? Não. Jesus disse, já em discurso derradeiro, após aparecer redivivo: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa passagem que fecha o Evangelho de Mateus, ela tem como verbo central, não é o ir, não é o batizar, não é o ensinar, mas o discipular. Nossa tradução na língua portuguesa é uma expressão: fazei discípulos. 2 palavras. Na língua grega é uma palavra só, matetai. E matetai quer dizer exatamente isso: discipulai. Como é que a gente discipula? A gente discipula indo, é o ide. Você está indo aqui, ali, acolá, você está indo para o trabalho, você está indo para a escola, você está indo para casa, você está indo pelas ruas da cidade. Sempre é uma oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar o amor de Deus, de consolar um coração abatido, e muitos se despertam, e a oportunidade está aberta para você trabalhar com mais ênfase o Evangelho de Cristo. Você está fazendo discípulo, indo por todos os lugares. Mas você também faz discípulo quando você, tendo aqueles mais interessados, diz assim: agora você vem integrar a igreja também. Agora você precisa fazer parte do povo de Deus. E a ideia do batismo não é uma sacralidade, não é uma solenidade, porque batismo é sinal de inserção. Batismo é a marca da integração. Quando alguém é batizado, não é por mística, ele é batizado para dizer: eu sou parte. Então a gente também discipula quando integra alguém mais. E efetivamente esta roda não para. A gente discipula indo, a gente discipula integrando, batizando, e a gente discipula ensinando continuadamente. Por isso Jesus disse: ensinando a guardar todas as coisas que vos foram ensinadas. Agora a gente não faz isso sozinho. A gente não faz isso por conta própria. A gente não faz isso porque temos uma boa estrutura, porque aprendemos no passado, agora vamos passando essa maneira de ser para as novas gerações. Nós fazemos isso na boa e santa companhia do Senhor, porque Ele disse: eu estou convosco. O Senhor Jesus estava em despedida, os discípulos imaginando: agora é por nossa conta. Não, o Senhor, pelo seu Espírito, sempre estaria com os discípulos, sempre está conosco, para que nós sejamos capazes de fazer a sua obra. Os efeitos da redenção: primeiro, porque somos salvos, somos redimidos, integramos a igreja, a comunidade de amor. Mas uma vez salvos, somos incumbidos de tornar Cristo de todos conhecido por meio
do discipulado. Mas em terceiro e último lugar, como efeito da redenção, uma vez salvos, somos incumbidos de refletir ao mundo a magnificente glória de Deus. Porque esta página derradeira, essa perícope que extraímos para a nossa meditação, começa dizendo assim: assim que Judas saiu, pouquinho antes o traidor estava ali. O traidor que caminhou também entre os discípulos todo esse tempo. Ele era tão hábil que foi incumbido da tesouraria. Ele tinha os recursos à mão para fazer a administração dos bens, mas ele não tinha o reino de Deus no coração. O que ele tinha eram outros interesses de natureza política, econômica e o que mais a gente puder pensar. Naquele instante em que ele sai, agora fica só a Grei Santa, Jesus declarou: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. O Filho do Homem é glorificado. Até então os discípulos só viam, e até com certa desconfiança, um mestre, um profeta, alguém que tinha uma coisa diferente, mas ainda não tinham compreendido a glória de Deus. Agora o Filho estava glorificado. No meio da traição, da deslealdade, da malignidade humana, o Senhor Jesus sobe e é glorificado. E porque Ele é glorificado, Ele glorifica o Pai. Ele tem a mesma glória do Pai. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma. E aí Jesus completa: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Esse nosso mistério, essa nossa condição, comunidade de amor, missão de levar o Evangelho discipulando a todos, não é para tornar a nossa igreja a melhor de todas, para fazermos autopromoção, para termos hoje, pelos instrumentos tão rápidos e ágeis, digitais, propagandismo eclesiástico. Não. Tudo isso acontece por efeito da ressurreição, para que a glória do Senhor resplandeça, seja refletida em todo o mundo. O que almejamos, o que objetivamos, é que o Senhor seja conhecido de todos, é que o Senhor seja adorado por todos, é que o Senhor receba a nossa adoração verdadeira, não apenas enquanto congregados em culto solene, mas pela nossa vida, que deve ser uma expressão cultica permanente na presença do Senhor. Por onde formos, vamos levando a fragrância do bom perfume de Cristo. É o Senhor Jesus que precisa ser inalado pelas pessoas. Por onde vamos, a formosura do Senhor é reconhecida. Então, é preciso que todos vejam a beleza de Cristo, que se veja em cada um de nós. Não é a formosura do pastor efetivo, do presidente do Supremo Concílio, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nesses dias ocupou as mídias sociais. Tudo isso é glória passageira. Tudo isso passa de verdade. O que permanece é a glória do Senhor, porque ela é a mesma ontem, hoje e será para todo sempre. Ela é eterna. O Deus que fez tudo para o seu louvor e para a sua glória, continua recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, e isso acontece também por efeito da redenção. Se desviarmos a nossa atenção desse objetivo, se os nossos olhares se voltarem para dentro de nós, perderemos o melhor que o Senhor tem nos dado a fazer. Eu quero aqui conclamar esta igreja tão amada, tão querida, que tem apoiado o seu pastor, porque também o seu pastor tem o coração nela, a não perdermos de vista jamais a glória do Senhor. Porque em meio a estas jornadas que fazemos, foi até lembrado no momento de oração há pouco, situações adversas vêm. Nem todos são tão cooperativos e colaborativos, mas se os nossos olhos estiverem focados no Senhor, se o que estivermos buscando é esta magnificente glória de Deus, então a redenção cumprirá o seu devido efeito. Fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus.
Somos agora do Senhor, temos uma missão a realizar, mas o que está como foco diante de nós, em nosso coração, é que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja bendito, o Senhor seja louvado, hoje e eternamente. Que Deus abençoe ao seu povo. Amém. Meus queridos irmãos, quero convidá-los nesse momento, caminhando para o final do nosso culto, para cantarmos o hino 114, que tem como sugestivo título O Brilho Celeste. Esta é uma igreja peregrina. Nós estamos como forasteiros nesse mundo, mas nesta condição peregrina, o Senhor nos fez uma comunidade de amor, o Senhor nos deu uma missão discipular, e o Senhor quer que por nosso intermédio a sua glória resplandeça. Por isso nós vamos repetir insistentemente o refrão: brilho celeste, enche a minha alma, glória, glória do céu. Coloquemo-nos em pé e louvemos ao Senhor.